Vamos aproveitar que estamos de pé e vamos fazer uma oração. Pai amado e santo, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor venha se manifestar no nosso meio de uma maneira sobrenatural. Que a tua palavra, Senhor, venha fazer uma revolução no nosso coração. Venha trazer uma mudança, Senhor, radical na nossa vida. Nós queremos te entregar, Deus, este tempo de ministração. E sabemos, ó Deus, que o Senhor vai impactar as nossas vidas de maneira sobrenatural nesta noite. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, queridos, veja esse vídeo. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transbordando! Já chega, é o bastante. É o bastante. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Quantos conheciam essa história? Levante as mãos. Fala assim, eu conhecia. Amém. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Às vezes a gente lê na Bíblia e quando você vê assim um vídeo fica mais fixada a história, né? Lucas 5, 1 ao 11. Diz assim. Certo dia, de maneira muito eficiente. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão.
Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém e amém. Queridos, na realidade o que nós precisamos é voltar um pouquinho atrás e imaginar qual era o estado de Pedro no momento daquela pescaria, da segunda pescaria, porque a primeira foi uma pescaria infrutífera. Ele não teve êxito na primeira pesca. Se você fosse entrevistar a Pedro naquele dia e fosse perguntar para ele o que ele estava vivendo naquele momento, o que ele sentia, certamente você teria algumas respostas tais quais: eu estou frustrado, eu não consigo fazer nada, a minha vida não dá nada certo, eu estou decepcionado com a minha vida. Ele viveu um dia como muitos dias que nós vivemos. Eu não sei quem já chegou aqui do trabalho cansado, aquele dia que você está detonado, chega arrebentado, que não pode ninguém nem falar com você. A pessoa chega, principalmente o marido, quando chega do trabalho assim, depois daquele dia exausto, ele chega em casa e a mulher vem querer colocar a conversa em dia, porque a mulher gosta de colocar as conversas em dia, sim ou não? Sim. Não, o homem também, mas a mulher, ela tem um vocabulário mais... É como ela tem mais palavras na mente, né? Ela é mais inteligente, ela tem mais coisas para falar. Não, eu tô brincando. A mulher tem mais coisas para dizer, ela tem um monte de coisa que está acumulada na sua mente, coisas acumuladas no seu coração. E quando o marido chega, ela precisa despejar aquilo no marido, compartilhar com ele como foi o seu dia. Mas tem dia, sabe aquele dia que não foi produtivo, que não foi feliz, que não foi exitoso, aquele dia que deu tudo errado? Aquele dia que você se cansou demais, que você se estressou demais, teve alguns inconvenientes. Não foi como aquele dia que eu preguei há 2 domingos atrás, não. Esse foi um dia melhorzinho. Você está trabalhando, mas você está estressado, você está cansado. Aquele dia que você chega em casa detonado, mas mesmo assim você está ali lavando as suas redes, está ali se preparando para o dia seguinte. Naquele tempo, na época de Jesus, no lago de Genezaré, e eu estive ali no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Na realidade é chamado mar, mas é um lago, porque as águas de lá são águas doces, águas potáveis. E o que a gente pode perceber é que ali naquela região, naquela época, estudando um pouco da história, que havia uma atividade pesqueira muito grande, porque a base da economia naquela época, uma das bases da economia da época era a pesca. Então, você não pensa que o barco de Pedro estava sozinho no meio daquele lago. À beira daquele lago, não. Por isso que eu coloquei o vídeo, para que nós tivéssemos uma ideia realmente de como estava a situação naquele lugar. Dizem os historiadores que ficavam ali parados cerca de 4.000 barcos ao redor do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia. São nomes atribuídos ao mesmo lago, à mesma região. Que havia cerca de 4.000 barcos parados ali, aguardando para fazerem a sua atividade da pesca. Isso dizem os historiadores, inclusive um deles muito conhecido, chamado Flávio Joséfos, que fala a respeito disso. Então, tinha aproximadamente uns 8 meses que Pedro conhecia Jesus. E Jesus morava ali, porque como o lago era muito extenso, havia várias cidades que estavam ao redor daquele lago. E uma das cidades onde Jesus viveu, onde ele morou, foi a cidade de Cafarnaum. Eu também estive em Cafarnaum. E ele morou ali próximo ao lago de Genezaré. E Jesus era uma pessoa muito conhecida daqueles pescadores. E ele, como de costume, saía ali para dar o seu sermão, falar a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E aquele dia para Jesus era um dia comum, era um dia rotineiro, era mais um dia das suas atividades. E Jesus chegou justamente no barco de Pedro, que era uma pessoa que ele tinha proximidade, uma pessoa com a qual ele tinha intimidade. Falou: Pedro, me dá uma licencinha, eu quero subir no teu barco, eu quero me apoiar no teu barco para poder dar um discurso para a multidão. E foi nesse contexto que essa história se desenrola. Imagine você que chega lá para fazer aquela entrevista para Pedro, e ele tinha passado muitas horas tentando pescar. E você pergunta para Pedro: como foi a sua noite? Ele fala: a minha noite foi desastrosa. O meu dia foi assustador, o meu dia foi decepcionante. Eu sou pescador e nunca tive uma noite como essa, porque tem noite que mesmo a gente tendo as habilidades do nosso trabalho, tem dia de trabalho que você não vê o resultado do teu trabalho. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está chegando no seu barco, Ele está chegando no lago onde você trabalha, e a situação que você está vivenciando, ela vai mudar. Porque quando Jesus chega, a situação muda. E o que menos Pedro queria naquele dia, com certeza,
era que alguém viesse no seu barco dar um sermão, dar um discurso, porque ele não tinha uma experiência muito boa para contar. Então, Pedro naquele dia era como aquela pessoa que parece que tem um X na testa. Não sei se você já se sentiu assim, que você fala assim, não, tudo sou eu. Já deu tudo errado e ainda vem esse meu amigo aqui querer me convidar para ir para a célula, querer me convidar para fazer a obra de Deus. Eu não estou bem. Ontem um jovem da dança mandou uma mensagem para mim. Ele está aí? Você também mandou mensagem? Não, não foi você. Mas você também ia mandar? Então tá bom. Mas tá vendo que você se entrega? Não foi você. Foi o Wesley. Não foi eu que falei, Wesley. Pastora, eu não estou bem, sabe? Porque me escolheram, pastora. Conseguiram desviar da minha conta R$3.000. Eu não estou bem, acho que eu não vou para o ensaio. Eu não entendi porque ele não queria vir para o ensaio. Eu falei, Wesley, eu não vou te liberar do ensaio, porque se você não exercitar a tua fé agora, no momento de dificuldade, agora que você prova que você é cristão de verdade, então você vai fazer a tua parte. Vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Vai levar os teus amigos, porque ele tá consolidando muito bem o Lucas, né, Lucas? Está consolidando muito, ainda bem que não tem nada a ver, né? Então são amigos, é discípulo dele. E eu falei, você não pode abandonar o teu trabalho, você tem um chamado e você tem uma responsabilidade com a igreja. Ele falou, pastora, estamos juntos, é nós, vem para o ensaio. E eu fiquei sabendo que o ensaio foi sobrenatural. Até o Caio César chorou. Foi ou não? Eu fiquei sabendo que o Caio ajoelhou e começou a chorar muito. E a Isabela foi orar por ele, porque ele pediu, Isabela, ora por mim. Gente, como é importante, mesmo não obstante a dificuldade, a luta, a adversidade, ou alguma turbulência que nós estejamos passando naquele dia, a gente não abandonar nossas tarefas, porque é no meio dessa turbulência que o Senhor Jesus Cristo vai agir e vai fazer um milagre acontecer. E depois vem você para entrevistar Pedro, 6 da manhã, e Pedro fala aquela frase, sou pescador, nunca tive uma experiência como essa. E depois você volta às 10 horas da manhã e pergunta para Pedro como foi. Você vê de longe que há um movimento e você vai lá para entrevistar aquele homem, aquele Pedro, aquele microempresário no setor da pesca. E você pergunta, Pedro, como foi? E Pedro diz, não sei o que aconteceu. Eu sou pescador e eu nunca vi uma pesca como essa. Eu nunca vi os peixes pularem para dentro da rede. Queridos, isso acontece quando Jesus Cristo entra no nosso barco. Isso acontece quando Jesus Cristo entra na nossa vida. Os peixes pularão para dentro da rede. O milagre acontece quando você menos espera. Volta lá no tema, Sidmar, por favor. Josi. Como alcançar o impensável, o inimaginável. Porque Pedro pensou que aquele dia seria mais um dia de pescaria comum como os demais. Seria mais um dia normal como os demais, rotineiro como os demais. Talvez você tenha vindo para o culto e pensou, eu vou no culto porque eu não quero que na segunda-feira o pastor Júlio me liga. Estamos orando por ele que está viajando, amanhã ele já está de volta. E a gente sabe que o pastor Júlio liga mesmo, pega no pé mesmo. Não, querido, você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo te trouxe, porque Deus te trouxe até aqui, porque queria falar no teu coração que você alcançará o inimaginável e o impensável, aquilo que você não imaginou, que não chegou ao coração do homem. São essas coisas que Deus tem reservado para você. E Pedro pensou que seria mais um dia de pesca, mas quando Jesus chega, Ele muda totalmente o nosso dia, Ele muda totalmente a nossa vida. Quantos querem alcançar aquilo que você nem imaginou ainda, mas aquilo que é bom, maravilhoso, sobrenatural, aquilo que é exponencial, aquilo que vem de Deus? Levante a tua mão comigo e fale, eu quero alcançar aquilo que eu jamais pensei, que eu nem imaginei, isso eu vou alcançar. E eu vou te ensinar nessa noite, dê um aplauso ao Senhor, você vai alcançar. Então vamos seguir alguns passos. Vamos passar um pouquinho das 8, porque tem muita gente chegando aqui perto das 7. Então, para te punir, eu vou ficar aqui até 8h30 da noite. Estou brincando. Nós vamos passar um pouquinho das 8 hoje. 8h30 vamos terminar. Primeira verdade, para que nós possamos alcançar o inimaginável. Primeira, entenda que todos nós vivemos dias vazios. Repitam comigo assim. Eu preciso entender que eu também vivo dias vazios.
Claro. E sabe o que são dias vazios, queridos? São dias em que a gente cansa, em que a gente desiste, em que a gente está lavando a rede porque não veio peixe, porque a gente não pescou, porque não deu certo. Então você pensa, eu vou lavar a minha rede e vou desistir. Hoje eu não vou mais pescar. Todo dia cansa, todas as pessoas cansam em algum momento da vida, do casamento, cansam do trabalho, cansam porque tem as dívidas, cansam de si mesmo, cansam da igreja, cansam de Jesus, cansam da sua própria vida. Então, se você tem passado momentos assim, você se cansou, você precisa lembrar de uma coisa. Tem um versículo bíblico que diz em Isaías 40, que o Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim vai acontecer com você, aleluia! A força do Senhor está conosco. Queridos, veja que nesse texto diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você vai fazer com o Senhor 3 ações: você vai voar, você vai correr e você vai andar. Está no texto de Isaías 40. O Senhor não vai permitir que você fique estacionado. Por quê? Tem dia que nós precisamos voar. Não voar para fugir, como eu falei há 2 domingos atrás, mas voar para que nós possamos enxergar de cima as mãos poderosas do Altíssimo agindo na nossa vida. Eu lembro quando eu era muito nova na fé, quando eu era recém-convertida, eu tinha muita pressão por parte da minha família, porque eles não queriam que eu ficasse na igreja. E eu tenho ali uns amigos da Assembleia de Deus, né? Que são testemunha. Eu não era convertida mesmo? Amém, está testemunha. Levante a mão e fala assim, depois que tiver dúvida pode perguntar para ele. E eu tinha muita pressão, porque a minha mãe queria que eu abandonasse a fé. Se eu ouvi mais o pastor do que a mim. Mas um dia a minha mãe ficou doente. E o médico disse que ela estava com suspeita de ter um tumor no estômago. E eu fui para o meu quarto e coloquei as mãos na parede, porque meu quarto era encostado com o dela. E eu falei, Senhor, eu preciso voar. Eu não quero passar por essa dificuldade, eu não quero passar por essa adversidade. Eu quero ver de cima. E eu me lembro que eu tive uma experiência com o Espírito Santo tremenda, sobrenatural. Era como se Deus estivesse me tomando com as suas mãos, pelas suas mãos fortes, e me levando para cima, me alçando em suas mãos e me fazendo voar, para que eu pudesse ver a circunstância lá de cima. E de lá, o que eu vi, queridos? Lá do alto, eu vi o sol da justiça. Eu vi o Senhor Jesus Cristo agindo na minha vida, agindo na minha família. E eu vi aquela nuvem negra de enfermidade que era dissipada da minha casa. E no outro dia, quando fomos fazer o exame, eu saí de casa e falei, mãe, o teu exame vai dar negativo. E quando nós pegamos o resultado, o médico falou, não sei, dona Esmeralda, o que aconteceu, e seu exame não tem nada. Queridos, é a mão de Deus que te leva para voar no meio da luta e no meio da dificuldade. E lá de cima, você vai ver Deus agindo na tua vida. Glória a Deus, aleluia! Tem dia que a gente ora e antes de terminar a oração, Deus já respondeu. Tem dia que você nem ora, você só pensa e Deus responde. Mas tem dia que a gente também precisa de uma energia extra para poder superar. Sejam quais forem esses dias, que você esteja vivendo ou não, eu quero te afirmar, o Senhor vai te renovar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fazer voar, Ele vai te fazer correr e depois Ele vai te fazer andar. O fazer andar com Deus nos fala da nossa caminhada diária, do dia a dia, em que nós precisamos de força para poder superar o nosso dia. Se você tem os seus dias pesados, está sentindo um peso no teu ombro, um peso nas tuas costas, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está aqui para aliviar a tua carga. Ele vai tirar o peso de você e vai fazer com que você ande de uma maneira ereta e não mais cabisbaixo. Chega de ficar andando assim. Ó dia, ó céu, não. Você vai falar assim, ó dia, ó céu, o Senhor está comigo, é Ele quem me conduz, é Ele quem me dirige, é Ele quem me abre as portas, é Ele quem cura as minhas enfermidades, é Ele quem cura as minhas enfermidades da
de dificuldade, nos dias onde as redes estão vazias. Segunda coisa que você tem que fazer. Quantos querem alcançar aqui o inimaginável, o impensável? Você vai alcançar. Eu sei que você pensou que fosse ser mais fácil, que você fosse chegar aqui e eu fosse falar para você, ó, dê 3 passos para cá e 3 passos para lá e você vai conseguir o inimaginável. Não, queridos, nós temos que ter mudanças aqui dentro de nós para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Segunda coisa, esteja pronto com as redes lavadas. Vejam que quando o Senhor Ele foi até o barco de Pedro, eles não estavam sentados reclamando da vida. Eles estavam lavando as suas redes. Isso significa que vale dizer que nós precisamos manter em dia as habilidades que o Senhor tem dado para nós. Quanta gente habilidosa, quanta gente que tem capacidade, que tem potencial, e está sentada, não está fazendo nada para Deus, que está preocupado apenas com a sua própria vida, com os seus próprios negócios. Não estou dizendo que você não pode curtir a tua vida, que você não pode descansar, que você não pode desfrutar do fruto do teu trabalho. Não, você tem direito a fazer tudo isso. Mas nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. Da mesma maneira que nós nos empenhamos para trabalhar e para fazer as coisas seculares, precisamos também ter disposição e disponibilidade para fazermos a obra de Deus, que essa vida passa, e o que vai permanecer são as vidas que você ganhou para Cristo. É aquilo que você fez para Deus. Tem gente que já enterrou o seu talento, que já pendurou as suas harpas lá nos salgueiros, como a nação de Israel, onde o salmista diz, 127 e 136, que fala o regresso, e o posterior fala quando eles foram levados cativos, que nós pendurávamos as nossas harpas, não tinham mais prazer em fazer as coisas para Deus. Queridos, lavar as redes significa dizer para Deus: Senhor, eu estou pronto, o Senhor pode me usar hoje. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu acho que eu sou muito novo ainda. Novo por quê? Por que você é novo? Você sabe fazer tanta coisa, precipitado para fazer tanta coisa errada, mas vai fazer as coisas para Deus, você não se precipita. Eu tenho que me preparar. Ninguém tem que se preparar para evangelizar, para ganhar almas para Cristo, não. Para ganhar almas para Cristo, só abrir a boca grande que Deus te deu. Só que nós abrimos a nossa boca para falar mal do nosso vizinho, para falar mal do nosso parente, para falar mal do nosso amigo, para a gente criticar, para a gente murmurar, para a gente blasfemar contra Deus. Mas nós não abrimos a nossa boca para abençoar e para falar: Senhor, usa a minha vida. Pedro não falou assim: eu estou cansado dessa rede feder, porque eu não sei pescar, nunca pesquei. Depois eu vou precisar de ajuda para vocês me explicarem, porque eu não tenho assim experiência com pescaria. Mas eu imagino quando a pessoa pesca e não vem peixe, o que vem na rede? O que vem? Quem é pescador? Emerson, o que vem na rede, você que é pescador? Quando você pesca e não vem peixe, o que vem? Não, gente, alguma coisa tem que vir, me ajuda, né? Me dá uma força. Eu escrevi que tem algumas coisas que vem. Gente, por favor. O que vem, Emerson? Sujeira, lodo. Como chama aquele negócio verde? Algas. E daí você faz o que com essa rede, Emerson? Que você pega, está suja. Vai jogar de novo? Tem que lavar. Ô pescadores. Depois que a rede vem, que ela vem suja, a segunda etapa agora é lavar a rede para se preparar para a próxima. Tem gente que desanima muito rápido. Pescou e não deu certo, tentou e não conseguiu, fala pastor, e vem para nós e fala: pastor, eu vou pendurar a minha rede, eu vou aposentar a minha rede suja do jeito que está fedendo. Não! O Senhor te chama nesta noite para você lavar as tuas redes e jogar do outro lado, porque Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. As frustrações no momento da pesca, as decepções fazem parte da vida. Então lava a rede, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Nada de ficar com a cabeça baixa, com a rede lá. Já pensou se Pedro tivesse pego a sua rede, tivesse deixado a sua rede suja, tivesse voltado para casa? Ah, não deu certo mesmo, eu vou agora aposentar as minhas redes, acho que eu vou desistir da pesca.
O que ele teria perdido? Que ele teria pedido a pesca milagrosa que está registrada na história, da qual nós hoje estamos falando depois de mais de 2000 anos. A igreja está aqui reunida em Guarulhos e falando do milagre que aconteceu através da vida deste homem. Querido, se você jogar as tuas redes fora, se você aposentar as tuas redes, você não vai experimentar o milagre de Deus, não vai alcançar o inimaginável. Mas hoje o Senhor te convida para lavar as tuas redes, para usar as tuas habilidades, para abrir a tua boca, para fazer a obra dEle. Você precisa se manter em dia. Tem gente que fica velho muito rápido, que não quer mais. Que não quer mais fazer nada. Por isso que eu gosto da Duda. Cadê a Duda? Ela está lá no fundo. Não vou te chamar para fazer nada não, Duda. Fica tranquila. Porque a Duda está indo para academia. Fazendo o que, Duda? Pilates. O que mais você faz? Jump. Nem eu sou que metida. Fazendo jump. Pilates, ainda põe no WhatsApp do grupo do G12 das mulheres, ainda põe a foto dela na academia às 7 horas da manhã. Isso é um exemplo para nós, uma vergonha para algumas mulheres que já penduraram as chuteiras e pensam que não servem mais para nada. Jesus quer te renovar nesta noite. Você vai subir, vai correr, vai voar nesta noite, em nome de Jesus. Tem muita gente que fala assim, pastora, não, mas vamos só orar. Não, vamos orar e vamos usar as habilidades que nós temos. Porque só com oração as coisas não acontecem. Oração implica em você ter ações também. John Maxwell já disse que a sorte é igual a preparação mais oportunidade. Não é para você ficar só esperando a sorte acontecer. Não, pastor, um dia as coisas vão mudar para mim. Vão mudar nada. Se você não lavar a tua rede, se você não se preparar, as coisas não vão acontecer para você. Por que a Fernanda foi chamada em 3 hospitais para si? Que ela fez farmácia. Mas ela foi estudar, foi se especializar. E os 3 melhores hospitais de São Paulo a chamaram para assumir encargo. Por quê? Porque ela se preparou. E veio na igreja orar, veio dizimar e fez a sua parte. Mas Deus é quem abre a porta, mas se a oportunidade tivesse vindo, ela não estivesse preparada, ela não estaria hoje com a condição de escolher, mas ela estaria agora sendo preterida e não escolhida por ninguém. Então eu quero dizer uma coisa, Deus vai levantar também aqui os melhores profissionais, as melhores mulheres, os melhores homens, os melhores líderes, os melhores pastores, os melhores evangelistas, os melhores dançarinos, os melhores músicos, as melhores crianças, tudo de melhor Deus tem para dar para nós. Só que nós temos que nos preparar. Eu lembro quando eu fui para a Colômbia, eu ficava muito incomodada, porque eu cheguei lá e o pessoal falava espanhol, e primeiro dia que eu cheguei em Medellín, a única coisa que eu falava era graças. Tá, eu igual a Maurícia Solange. Obrigada. A Solange só fala obrigada. Mas ela vai passar disso, em nome de Jesus. Rapidinho vai ter passado, obrigada. E aí eu ficava na porta da igreja, o pessoal me cumprimentando e eu, muitas graças. Graças, muitas graças. Sabe aquele bonequinho? Muitas graças. Graças, robozinho, muitas graças, graças. Eu fui para casa e falei, Senhor, eu não aceito isso. Em menos de um mês eu quero estar falando em espanhol, eu quero estar pregando em espanhol. Eu não vou ficar igual esse pessoal aqui 5 anos esperando as coisas acontecer, não. Vou ficar 5 anos para aprender a falar uma mensagem em espanhol, eu precisar de tradutor para mim, não. O Maurício, eu falei para ele, escreve em português e lê em português, mas não quero mais ver você pregar em espanhol. Hoje ele já se preparou para dar aula no pós-encontro. E a Solange, falei, fala para ele escrever o pós-encontro em português. Lê em português, que todo mundo sabe que ele é estrangeiro, que ele é colombiano. Ele vai conseguir falar, é assim que as coisas acontecem. E com 30 dias que eu estava em Medellín, eu já estava dando seminário em outra igreja, pregando só em espanhol. Mas o que eu fiz? Li a minha Bíblia várias vezes, só em espanhol. O tempo que o pessoal estava no shopping, no cabeleireiro, eu estava lá estudando a minha Bíblia. Estava escrevendo as minhas mensagens. E quando eu ia falar, o pessoal perguntava se eu era mexicana, se eu era chilena. Ainda não estava no ponto de ser colombiana, mas estava chegando lá. Eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Queridos, se preparem, Deus quer te usar. Quantos jovens aqui que estão sentados esperando a princesa. Eu ia falar Bela Adormecida, não, porque não é de Deus.
a princesa chegar. Mas não se prepara. Meninas, não casem com ninguém, não namorem com ninguém desempregado. Olha aqui, eu vou ficar no teu pé, hein? Desempregado, que não estude e que não tenha projeto para o futuro. E não namore também entre os 18 anos, porque ainda não tem condições de assumir um relacionamento para casar. Então não namore. Se eu vi que está namorando, eu vou pegar no teu pé. É isso mesmo. Fala a Deus. Se prepara. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se prepare em oração, se prepare estudando, se prepare fazendo uma faculdade. Se prepare praticando o teu esporte. Eu falei, eu me converti. Quando eu me converti na igreja tradicional, não podia praticar esporte porque a gente não podia usar shorts. E aquilo me incomodava tanto, sempre dava umas fugidinhas. Mas nunca me pegava, senão eu tinha me disciplinado. Mas eu dava minhas fugidas para fazer o meu esporte, porque isso me fazia falta. E eu não via a hora agora de voltar, que eu fiz a cirurgia, estava esperando voltar, sair da recuperação para poder fazer o meu esporte. Falei, que saudade que eu estava, que às vezes eu vou praticar o meu esporte. O Júlio fala, Valéria, você não vai para a célula hoje? Eu falei, não, hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou praticar o meu esporte. Porque eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar preparada, porque é muito trabalho. E quando você exercita o teu corpo, a tua mente até funciona melhor. Isso já foi provado cientificamente. Daí uma vez na semana eu jogo vôlei 2 vezes. E 2 vezes na semana eu jogo tênis, de terça e de quinta pela manhã. Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, estarmos preparados, porque o Senhor vai te usar. E quando você está bem com você tem até mais disposição para pregar o Evangelho. E eu estou vendo aqui que Deus está levantando uma geração de homens, mulheres e jovens, cheios do Espírito Santo e preparados para fazerem a obra de Deus. E não adianta depois você ficar olhando para outra pessoa, por que o ímpio prospera e eu não prospero? Porque você não se preparou. Há um monte de incrédulo prosperando porque lavou a sua rede. E há um monte de cristãos despreparados que não prosperaram. Então eu quero profetizar na tua vida hoje, que você vai começar um tempo de preparação, e Deus vai usar todas as tuas habilidades, e você vai ser usado tremendamente nas mãos de Deus, e Ele vai te fazer prosperar, você vai crescer, você vai frutificar, você vai voar. Deus vai te usar, se prepare para o novo de Deus. Eu lembro que quando era pequena, eu morava numa casa de quarto e cozinha. Não sei quem já morou em casa assim, mas eu já morei e não tenho vergonha de falar. Quando eu falo de cuidar das suas coisas, de cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar daquilo que Deus te deu, cuidar dos teus filhos. E a minha casa era de vermelhão. Quem sabe aqui o que é vermelhão? Acho que não é do tempo de vocês, né? Tem uns que sabem o que é vermelhão. Sabe, Giovana, o que é vermelhão? Vocês sabem, né? Sabe, né? Ana Laura sabe. E minha mãe encerava aquele piso, que parecia piso de porcelanato, de tanto que brilhava. Nós éramos pobres, mas éramos limpinhos. Querido, cuide daquilo que Deus te deu. Você pode não ter um monte de dinheiro no banco, mas você tem o bem mais precioso. Você tem a presença do Espírito Santo em você. E o pouco que Deus te deu, Deus vai te fazer prosperar. Não se preocupe, não se compare com ninguém, não se julgue menor do que ninguém, nem menos capacitado, nem menos hábil, nem menos, tem menos condições. Não, Deus vai te usar. Terceira coisa que você tem que fazer para você alcançar o inimaginável e impensável: esteja pronto para as oportunidades. Quando Jesus chegou, ele perguntou para Pedro: Pedro, sobre as suas redes. Ele falou: Senhor, eu já me esforcei a noite toda e não pegamos nada. Ele estava frustrado com a situação que ele estava vivendo. Mas Jesus falou para ele: Pedro, vá um pouquinho mais para o fundo e lance a tua rede lá. As suas redes estavam prontas para serem lançadas. Eu quero te perguntar: você está pronto para ser usado por Deus? As suas redes estão prontas? Imagine se as redes de Pedro não estivessem limpas. Ele tinha perdido a oportunidade. E Deus está te dando uma oportunidade hoje de preparar a sua rede.
Hoje foi a Luana, amanhã pode ser você. A Luana às vezes aparece aqui no ensaio. Ela não foi convidada para ensaiar. Tem gente cheia de frescura. Ela chega aqui, fica aqui sentada ouvindo o pessoal cantar. Daí o Beto viu ali. A gente sabia que a Luana, que ela sempre canta quando a gente vai na célula, na casa dela. Ela fala, posso cantar uma música? A gente deixa ela cantar. Ela sempre teve esse coração voltado para as coisas de Deus. Vocês sabem que ela tem. Daí o Beto falou, Luana, vem cá, vamos tirar uma música comigo. Quando a menininha abriu a boca, começou a louvar a Deus. Queridos, se preparem. Você não sabe cantar? Fale. Que eu saiba que não tem ninguém que é mudo. Todo mundo fala. Eu sei que tem muita gente que não canta como eu. E eu quando eu estava na Assembleia de Deus, de onde eu vim, eu fui expulsa lá do coral, como eu já falei para vocês a história. Verdade, fui expulsa, né? Foi, Gleice, fui expulsa do coral. Porque eu cantava, todo mundo fazia assim, ai, muda a Valéria de lugar. Falei, um dia eles vão ter que me engolir. Daí eu desisti de cantar, porque eu não tinha jeito. Tem coisa que não vai pra você, não adianta você querer forçar. Daí eu falei, não, eu vou começar a falar, né? Quem sabe de alguma coisa, né? Daí eu cheguei até aqui. Mas eu comecei a me esforçar também, a estudar, a me preparar para ver se dava alguma coisa. Mas eu não perdi as oportunidades. Queridos, nós temos milagres. Temos um milagre, um tipo de milagres que nós chamamos de milagre da soberania de Deus. Aquele milagre extraordinário, exponencial, que você não sabe de onde veio, nem para onde vai, e o Senhor fez o milagre acontecer na tua vida. Mas também temos alguns milagres onde nós somos parceiros de Deus. Podemos chamar de milagres da parceria, onde nós somos parceiros de Deus no milagre. E foi assim que Deus fez com Pedro nesta ocasião. Pedro foi parceiro, porque ele lançou a rede, os peixes pularam para dentro da rede. Queridos, há certas coisas que só acontecerão se você agir. Isaías diz o seguinte: se nós não pregarmos, como ouvirão, se não há quem pregue? O Espírito Santo convence as pessoas da justiça, do pecado e do juízo, diz lá em João. Mas nós somos quem pregamos. A responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja. É quando você fala, é quando você convida, é quando você abre uma célula na tua casa, é quando você se envolve, é quando você convida um amigo para vir à igreja, quando você leva um amigo para a célula, quando você fala do amor de Deus para alguém. É nessa circunstância que o milagre vai acontecer. Mas tem gente que está sentado, acomodado, querendo que alguém bata na sua porta e a convide para se converter e não para ser convertido. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que abriram as portas das suas casas para terem uma célula. Eu quero dizer que você não vai se arrepender. Neste ano, você vai prosperar 100 vezes mais. O Senhor vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. Eu agradeço a Deus pela vida da Arlete, pela vida do Felipe, Felipe não esteve bem de saúde esse dia, mas nós oramos mesmo no sítio por você, Felipe. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Eu quero dizer que vocês vão prosperar este ano, que Deus vai colocar as mãos na tua casa. Agradeço a Deus pela vida de cada pessoa que abriu a sua casa para fazer uma célula. Pela vida da Pamela. Eu sei que há muitas lutas que você passa, Pamela, mas o Senhor vai abrir as portas e vai colocar as mãos. Essas pessoas que você está trazendo aqui à igreja, elas são resultado da tua fé e do teu trabalho. Deus vai fazer vocês prosperarem. Queridos, abra a tua casa para fazer uma célula lá, vai ser lugar de salvação, de mudança de vida. Daí você vai alcançar sim o impensável, porque você vai ter a oportunidade de vir pessoas que jamais tinham chance de mudança, e você vai ver que aquelas pessoas mudaram de vida através do teu convite, do teu testemunho, da tua vida. Se nós buscarmos a Deus de forma diferenciada, o Senhor vai ouvir a nossa oração. Sabe o que o Senhor fala? Invoca-me e eu te ouvirei. Sabe o que o Senhor fala em Jeremias 33? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas concretas que tu não sabes.
Coisas que você não imaginou, o Senhor vai se manifestar para você e vai trazer essas coisas à realidade. Paulo fala na carta aos Romanos que nós trazemos à existência as coisas que não existem pela fé. O que você precisa? Qual é a tua crise? Qual é o teu problema? Qual é o motivo da tua luta nessa noite? O Senhor vai trazer à existência aquilo que você está precisando pela fé. Mas Ele só vai fazer as coisas acontecerem na vida de alguém que Ele conheça. Porque tem pessoas que Deus não conhece e são sentadas aqui. Há gente que Deus não conhece. Gente que nunca aplaudiu a Deus sozinho. Você aplaude aqui quando está no louvor. Mas na tua casa você esquece que Deus existe. No teu dia a dia você esquece que Deus existe. Gente que faz muito tempo que não se quebranta. Ser quebrantado na igreja é fácil. Porque aqui se você não chorar, a gente faz você chorar. Não, querido, não é assim não. Nós temos que fazer a nossa parte. Gente que não se ajoelha, que não busca mais a Deus, Deus só vai usar e vai abençoar aquela pessoa que tem um relacionamento íntimo com Ele. Você quer receber o melhor de Deus, sim ou não? Sim. Seja amigo de Deus, ande com Deus, adore a Deus, se quebrante na presença de Deus. Tem gente que quer prosperar, mas não quer ofertar, não quer dizimar, não quer fazer pacto, não quer entregar suas primícias para Deus. E como que quer prosperar se não tem fidelidade com Deus que dá tudo para ela? Porque ofertar, queridos, não é uma obrigação, não. Ofertar é um ato de generosidade da nossa parte, fidelidade a Deus. Quarto, vamos caminhar que eu quero orar por vocês. Acredite nas palavras de Jesus. Sabe o que Jesus falou? Pedro veio com uma desculpa. Mestre, versículo 5. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Acredite nas palavras do Senhor. Deus usa a gente para falar, usa os pastores para falar, os seus líderes para falar. Só que é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem faz tanto querer quanto efetuar, é Ele quem faz essas coisas acontecerem. Então acredite na palavra de Deus. Essa palavra que eu estou pregando aqui não é uma fábula, não é uma história. Isso é verdade, queridos. Essa palavra é real na nossa vida. Quinto, tenha atitudes de fé e faça mudanças com Cristo. Se você está aqui nessa noite e você ainda não se converteu, se converta. Como é que Deus agir na minha vida? Se eu me converter. Se você está aqui e tem que tomar uma decisão, você não está indo a uma célula, você não tem célula na tua casa, você não se prontificou a fazer o treinamento para ser um líder de célula, faça, tome atitude. Se você ainda não se converteu, só falta você se converter na tua casa, se converta hoje. Alguém te convidou para vir aqui, não foi porque você não tinha o que fazer, porque foi o Espírito Santo que te trouxe para te dizer que você é muito importante, que você é muito especial, que Ele tem um plano na tua vida e que você não pode sair daqui da maneira como você entrou. Você tem que sair daqui diferente. Tome atitudes. Se só falta você se batizar, batize-se. Se só falta você para casar, case-se. Para de ficar enrolando, case. Tem que casar. Né, Júlia? Vamos casar, tu volta a casar, não tem problema nenhum. Rodrigo, tá esperando o que para casar? O Rodrigo tem que primeiro se converter. Já é batizado. E depois ele vai se casar. Gente, Deus tem tudo para nos dar. Se só falta você acreditar, o que você está esperando? Acredite! O que eu estou falando aqui não é mentira, é verdade. Acredite em Deus, confie em Deus, e Ele vai fazer chegar a você aquilo que você jamais imaginou. Pense em algo grande, bem grande, como uma grande quantidade de peixes. É isso que Deus vai fazer com você. Eu preciso aqui de 3 ajudantes: Beto,
Tá bom aí? Pregou bastante? Beto. Pedro, que é o Sidmar. Por que será, né? O Pedro é o Sidmar. O Beto é o Tiago. Eu preciso de um João aqui. Pedro, Tiago. João. Cadê o João? Cadê o Leandro? Leandro, vem cá. Você tem cara de João, Leandro? Vem cá. Ó, eu procurei alguém que tinha mais ou menos o mesmo estereótipo, entendeu? O Pedro, por razões óbvias, é o Sidmar, entendeu? Daí o restante é o João, que é o Leandro. Isso é uma rede, tá bom? Não fica tirando sarro da minha rede. Bom, espera, calma, e siga as minhas instruções. O Jesus, a quem tu persegues? Não foi Paulo aqui. Foi para Paulo que ele falou isso. Nós temos aqui, ó, o Pedro. Pastora Cátia, segura aqui para mim. O Tiago, que é o Beto, e o João. Vem cá, João, fica aqui. Eu peguei assim, a gente pegou diferente? É por aqui mesmo, tá certo? Eu não sei como que é o negócio. Vai ficar aí, né? Tá certo. Tá. Fica aqui na frente. Olha aqui, ó. Vem cá, Cátia, abre o bebê aí. Vocês vão ter que representar, tá? Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Se esforce a noite toda e não pegue nada. Isso. A noite toda ali naquela vida bandida, de sofrimento, de prova. Pesca, tenta pescar. Vai, Leandro. Mas, não, tem que cansar, representa aí. Pescaram, e a rede só vinha vazia. De repente, o Tiago e o João se cansaram. Pode vazar os dois. Fica só o Pedrão. Daí o Pedro ficou ainda, porque o Pedro, como eu falei para vocês, pode sentar ali vocês, depois eu quero agradecer, mas fiquem sentados aí. Daí Jesus falou para ele o seguinte: Pedro, responda, Pedro. Sim, não é assim, ele falou, sim, Senhor. Fala assim, Pedro: esforçamos a noite inteira. Esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Espera aí que eu peguei aqui, perdi aqui minhas páginas da Bíblia. Já achei. Espera um pouquinho, gente, que o Lourenço rasgou minha Bíblia aqui. E eu só gosto dessa. Espera aí. Espera um pouquinho que eu chego lá já. Lucas 5. É que o Lucas foi para Apocalipse agora, entendeu? Então você imagina como que... Bragançaram com o meu evangelho. Daí Jesus falou assim para Pedro, vem mais para trás, pastora Cátia. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Sidmar, Pedro, vá para o lado onde o mar é mais fundo e lance as suas redes. Vai lá no fundo e lance as suas redes. Lance as redes. Os peixes estão pulando para dentro. Estão pulando os peixes, estão pulando para dentro do barco.
Gente, dá um peixe aqui. Não tinha peixe. Não tinha peixe naquela ocasião, não havia peixe. Mas sob a palavra de Jesus, os peixes pularam. Coloque tudo lá dentro, que depois vou dar peixe para vocês levarem para casa. Os peixes pularam na rede de Pedro, porque Pedro agiu baseado na palavra de Jesus, e não na sua experiência, e não na sua capacidade, e não no seu potencial. Os peixes vieram por causa de uma ordem de Deus, e Deus vai fazer os peixes pularem para você também. Aplauda ao Senhor! Aleluia! Querida, é muito peixe. Uma rede que estava vazia, agora eles estão tendo que recolher os peixes, porque os peixes pularam da rede. Outra atitude que você tem que tomar: mude a sua vida. Eles estão trabalhando, esquente não. Nós vamos orar. Mude a sua vida. Pode passar, Josi. Ouça o que Deus está falando com você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Prepare a tua rede. Se prepare, que Deus quer te usar. Veja os milagres que Deus está fazendo, ainda fará na tua vida. Ele já fez no passado e continuará fazendo no presente, e fará mais milagres ainda no futuro. Sinta a experiência com o Espírito Santo. Pregue a palavra de Deus. E faça. Tenha atitudes concretas. Faça alguma coisa para Deus. Sétima coisa que você precisa fazer para você experimentar o inimaginável: reconheça os toques de Deus na sua história. Recorde a história desses três. Agora pode vir aqui. Quando eles fizeram a primeira tentativa de pescaria, não tinha nada na rede. E agora, eles estão dividindo peixe, sorrindo à toa. Porque agora o Pedro conseguiu pescar, e era tanto peixe que o resto ficou lá fora, porque não coube na sua rede. Um pouco o Beto já comeu. É por isso que ele está assim gordinho, entendeu? Ó, eram quase 200 peixes. Uns 100 já está aqui. Olha, o Leandro não quer ficar sem peixe, não. Sidmar, Pedro, depois devolve meus peixes aqui, ó. Isso, devolve meus peixes aqui, tá? Segura aí. Eles querem ficar aqui, gente. Muito obrigada, Deus abençoe. Deixa só os peixes, tá? Com a pastora Kátia aí, por favor. Reconheça os atos de Deus, os toques de Deus na sua história. Eu queria que você se lembrasse, nós vamos orar daqui 2 minutos. Lembre um pouco da tua vida neste ano de 2014, até hoje. Esses 2 primeiros meses de 2015. Quantos milagres você experimentou de Deus? Com você pessoalmente, na tua família, com os teus pais, no teu trabalho. Quantos milagres, quantas respostas de Deus você não teve? Como Deus tem tocado a sua história? Pouco. Agora, quantos aqui querem experimentar um toque sobrenatural de Deus? É com você que eu quero falar nessa noite. Fique de pé. Se você quer alcançar o inimaginável, você vai ter que ter a 8ª atitude também. Confessar e abandonar os seus pecados. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Jesus, versículo 8: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele não acreditou que a mudança de vida pudesse acontecer. Ele pensou que fosse mais
uma pescaria como as demais que ele vivenciou. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente. Aquele dia foi especial. Porque Jesus chegou no barco dele. Então eu queria que neste momento aí onde você está, você refletisse um pouquinho quais são os pecados que você tem que confessar para Deus. Quais são os pecados que você tem que confessar para Deus? Será que você tem sido orgulhoso, arrogante, prepotente, tem sido incrédulo? Será que você tem negligenciado no teu relacionamento com Deus? Será que você tem sido impuro? Será que você tem cobiçado muito dinheiro? Será que a tua mente tem sido uma mente pervertida? Será que você tem guardado inveja no teu coração? Sentimentos que não devem ocorrer na vida de um cristão. Orgulho, arrogância, prepotência. Eu quero te falar uma coisa, querido, abaixa a bola. Jesus quer mudar a tua história. Mas Ele só vai mudar a história de um homem e de uma mulher quebrantados. E é isso que Ele quer fazer hoje na nossa vida. E a última coisa que eu quero falar para vocês, para nós orarmos, é que você precisa atender o chamado. O Jesus falou para Pedro o seguinte: Pedro, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Veja que aquilo que era material, que era humano, Jesus nunca perdeu a oportunidade de relacionar aquilo que é material, que é humano, com este 8º item, com este outro item que nós estamos colocando. Atenda ao chamado de Deus. Queridos, nós viemos nesse mundo para cumprir um chamado que Deus tem na nossa vida. Pedro era analfabeto, ele tinha a sua empresa, a sua microempresa, mas ele era um homem douto. Foi o que pior escrevia o grego de todos os demais discípulos. Isso já é comprovado. E não era uma pessoa erudita, era da roça, falava errado, mas ele tinha um coração cheio do Espírito Santo. E isso é o que contava para Deus. Tanto que ele cedeu o seu barco para Jesus entrar. Ele cedeu a sua vida, a sua história para Jesus entrar. Eu quero perguntar essa noite: quantos que estão aqui querem ceder a sua vida para Jesus entrar? Se você tiver coragem de vir aqui à frente para nós orarmos juntos. E você vai falar: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti de verdade. Eu não quero viver mais uma vida de aparência. Não quero viver mais uma vida de faz de conta. Eu quero viver uma vida real. Eu quero alcançar, Senhor, tudo que o Senhor preparou para mim. Mas eu sei que eu tenho um chamado Deus, Senhor amado. Eu não posso matar esse chamado. Eu não posso enterrar o meu talento. Eu não posso enterrar o que o Senhor fez por mim. Oh, se você veio aqui, você não guardou nada, guarde essa última verdade. Atenda ao chamado de Deus. Deus te chamou para ser um ganhador de almas. Ele te chamou para ser pai de multidões, para cumprir a tua vocação. Você não veio ao mundo para ser um empresário. Ele usa isso para que Ele possa te abençoar e te dar condições para você fazer a obra dEle. Mas Ele te diz: eu abro as minhas mãos, estendo as minhas mãos sobre você. Mas isso requer de você uma entrega. Oh, querido, como é bom nós nos prostrarmos diante de Deus e falarmos: Senhor, usa a minha vida. Oh, Senhor, usa a vida dessas pessoas que estão aqui quebrantadas diante de Ti, ó Deus. Oh, levanta a tua voz e diga: Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Quero ser um vaso de honra na tua casa. Quero ser usado na tua presença. Quero ganhar a minha família, ganhar os meus parentes, ganhar os meus amigos. Senhor amado, não quero ser mais um na história. Eu quero ser protagonista da história. Quero fazer a história acontecer. Oh, aleluia, Senhor amado.